pessoal, tudo bem com vocês? Então, como nós estamos com esse surto do coronavírus, eu preparei uma aulinha com uma revisão da equação da reta, que é o conteúdo que nós vimos até agora. Mas, antes disso, antes da gente lembrar a equação da reta, nós vamos lembrar como nós encontramos um ponto no plano cartesiano. Então, antes de tudo, vamos desenhar aqui um plano cartesiano. Então, eu tenho um eixo vertical, que vai ser o meu eixo, que nós chamamos de eixo das ordenadas, e um eixo na horizontal, que é o eixo das abscissas. Ou seja, aqui no meu eixo horizontal, eu vou ter todos os valores de x, e aqui no meu eixo vertical, eu vou ter todos os valores de y. Então, como que eu faço para encontrar um ponto nesse plano? Essa reta, ela é uma reta numerada. Então, ela é uma reta numerada com todos os números reais. Então, aqui à minha direita, eu tenho os números positivos, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na minha parte da esquerda, eu tenho os números negativos. Aqui, eu encontro o ponto zero, que também é chamada a origem do meu plano cartesiano, que ele é o encontro entre os meus dois eixos, o eixo do x e o eixo do y. E aqui, da mesma forma, os números positivos e aqui os números negativos. Lembrando que é uma reta orientada, ou seja, são eixos em que os meus números eles estão crescendo. Então, agora que eu tenho o meu plano cartesiano construído, nesse plano cartesiano eu posso encontrar pontos. Então, vamos supor que eu tenho um ponto exatamente aqui. Em cada ponto, eu vou chamar esse ponto de ponto P. Mas eu poderia associar ele a qualquer letra do alfabeto. Cada ponto eu posso associar a um par ordenado. O que é isso? Aqui no ponto P, se eu pegar esse ponto e refletir ele na minha reta do eixo x, eu vou encontrar o valor 3. Então, aqui, eu vou ter o valor 3 na minha primeira coordenada. Agora, quando eu olho para o eixo y, o valor correspondente é o valor 2. Então, esse ponto P, eu tenho um par ordenado com coordenadas 3 e 2. E as coordenadas desse ponto, elas se dão dessa forma. O ponto P, ele tem coordenadas x e y. Na minha primeira entrada, eu vou entrar com o valor correspondente ao eixo x e na segunda, ao eixo y. Agora, vamos supor que eu tenha um outro ponto aqui, que eu vou chamar ele de A. Esse ponto A, eu posso associar ele a um par ordenado. Quais vão ser as coordenadas desse par ordenado? Em x, quando nós refletimos esse ponto lá no eixo x, ele vai estar exatamente no ponto menos 1, no valor menos 1. E quando nós refletimos no eixo y, ele vai estar exatamente no valor menos 3. Então, a esse par ordenado, a esse ponto, nós podemos associar também um par ordenado. Que par ordenado é esse? Lembrando que no par ordenado, a minha primeira coordenada é o valor de x e a minha segunda coordenada é o valor de y. Então, aqui, qual é o valor desse ponto em x? Menos 1. Qual o valor desse ponto em y? Menos 3. Então, o par ordenado que está associado ao ponto A é o par ordenado menos 1, menos 3. Agora, lembrando um pouco de geometria plana, nós lembramos que por dois pontos passa uma única reta. Então, a partir desses dois pontos que eu tenho, eu posso traçar uma reta. Agora, essa reta, eu vou chamar ela de reta R. Eu quero associar uma equação a essa reta. Para encontrarmos a equação referente a essa reta, nós vamos usar essa formulazinha aqui, que é a formulazinha da equação da reta. Então, o que nós podemos falar sobre essa reta? Sobre essa equação, nós temos y menos y0, que é igual a um m, que multiplica x menos x0. Esse m, ele é a declividade da reta. Então, esse m, ele vai ser o que mede
a inclinação dessa reta em relação ao eixo X. Ou seja, vocês concordam que aqui, ó, entre a minha reta e o eixo X, eu tenho um ângulo. Que é esse pintadinho de rosa. M está associado a esse ângulo. Então, M, vou chamar esse ângulo de ângulo alfa. Então, M é a declividade. M é a declividade. E M, nós podemos calcular ele a partir de 2 pontos. Então, nós podemos calcular o M a partir de 2 pontos da reta. Ou nós podemos calcular o M como sendo a tangente do ângulo, que aqui nesse caso é o ângulo alfa. Então, tangente do ângulo alfa. E nós usamos, na maioria das vezes, são 2 pontos, ou o exercício vai oferecer o valor desse M. Voltando para a nossa fórmula da equação da reta. Podemos perceber que temos um y menos y0. Quem é esse y0? Ó, aqui na nossa reta nós temos 2 pontos. Nós podemos selecionar um desses 2 pontos e a partir depois que nós selecionamos um desses 2 pontos, nós iremos, então, eleger esse ponto para ser o ponto em que nós vamos usar para substituir aqui na nossa fórmula da equação. Então, vamos supor que eu escolhi o ponto P. Então, aqui, P, escolhemos o ponto P de coordenadas 3, 2. Então, aqui eu tenho a minha fórmula da equação. Como que eu vou fazer? Então, y menos y0 é o y do ponto que eu escolhi. O ponto que eu escolhi é o ponto P, em que y tem valor 2. Então, y menos 2 é igual a m, que eu ainda não sei quanto é, que multiplica x menos x0. x0 também é o x do ponto que eu escolhi, que no caso é 3. Então, começamos a encontrar a equação da nossa reta. Agora, vamos encontrar o valor desse m? Lembra que eu falei para vocês que para calcular o valor de m, eu posso usar ou 2 pontos ou a tangente do ângulo. Para encontrar o valor do m a partir de 2 pontos, nós vamos usar essa formulazinha aqui, que m é igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Desculpa. Menos x0. Então, vamos lá. Ó, m, então, vai ser y1 menos y0. y1 vai ser o y de algum desses 2 pontos. Então, eu vou eleger o A para ser o ponto em que tem x1, y1. Então, vamos lá. y1, quem é o y de A? Menos 3. Menos o y0. O y0 é o y do outro ponto, que nesse caso é 2. Sobre x1, que é o x do ponto A, que é menos 1. Menos x0, que é o x do meu outro ponto, que é 2. Calculando aqui, então, m é igual a menos 3 menos 2 é menos 5, sobre menos 1 menos 2, menos 3. Agora, eu posso cancelar esse menos com esse menos. Então, o m é 5 terços. Ok, agora, o que nós tínhamos aqui? Nós já tínhamos encontrado que y menos 2 igual a m, x menos 3. Como encontramos o valor de m, basta substituir. Então, vamos lá? Y menos 2 é igual a 5 terços de x menos 3. Prontinho, pessoal. Encontramos, então, a nossa equação da reta. Então, quer dizer que essa reta R aqui, ela está associada a uma equação. E nós encontramos quem é essa equação. Então, a reta R, a equação que representa ela é y menos 2, que é igual a 5 terços de x menos 3. E o que significa eu falar que isso aqui representa essa reta? Quer dizer que, olha, essa reta, quando eu substituir qualquer valor em x aqui na minha equação, ele vai me retornar um valor de y. E o que acontece? Todos os pontos que nós vamos encontrar, que nós vamos dar o x e encontrar o y, todos esses pontos vão estar sobre essa reta R.